Iniciar a gravação. Ok, dando início à gravação da aula da pós em Relações Internacionais, a disciplina é Direitos Humanos na Contemporaneidade. E eu gostaria, então, de apresentar para vocês a nossa estrutura de aula e de planejamento, né? E depois a gente faz uma pequena apresentação, que eu acho bastante importante, de verificar vocês, para estabelecer contatos e networks de cada um de vocês, depois perspectivas acadêmicas, e aí, propriamente dito, a aula, né? Deixa eu até abrir aqui. Vocês tiveram acesso ao material, aos textos e ao plano de ensino? Sim, eu vou tentar reproduzir aqui o nosso plano de ensino, para que a gente estabeleça o nosso consenso, tudo bem? E aí a gente estabelece algumas dessas atividades. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Não. Só um instantinho. Como que vocês têm passado? Tudo tranquilo? Diante deste contexto todo, deixa eu só abrir aqui. Entendo, na medida do possível. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá. Isso, nosso plano de ensino. Vou fazer a divisão de tela aqui, para ficar mais fácil, né? A partir dela a gente organiza as questões. Como eu havia dito para vocês, até é verdade, eu tinha feito, o professor Walter pediu, né, para que a gente pudesse contextualizar e apresentar. Falei para ele que, ao criar a plataforma, que criaram no final de semana passado, ia fazer um vídeo introdutório. Não sei se todos chegaram a ver esse vídeo, se vocês, porque ali está um pouco o escopo do que eu ia apresentar para vocês nesse sentido do plano, né? Deu erro? Ah, eu não liberei? É isso mesmo? Uau! Ah, perdão, é porque... Tá. Vou tentar consertar isso, porque de certo eu fiz exatamente porque a plataforma pede que a gente deposite ele no YouTube e depois disponibilize o link na plataforma Blackboard. Então eu realmente, ao disponibilizar no YouTube, eu não abri e aí deu erro. Ah, que pena. Vou tentar corrigir isso para depois. Bom, é o que eu ia apresentar para vocês aqui. Era um pouco a introdução da disciplina, mas vamos lá, vamos com calma aqui apresentar para vocês a estrutura da disciplina. Bom, deixa eu ver se eu consigo dividir a tela. Primeira parte seria essa aqui. Vamos ver. Não. Não seria essa aqui. Deixa eu abrir o Word de novo. Plano de ensino. Não, ele não abre. Calma aí. Vamos visualizar aqui, dá um pequeno erro na estrutura. Vamos de novo. Dividir tela. Isso. Permitir. Ok, nós estamos com o nosso plano de ensino. Pessoal, a disciplina teve pequenos reajustes, né? Ela antes era uma disciplina de 20 horas, ela foi reduzida para 10 horas. O objetivo da pós-graduação, como vocês bem sabem, é uma ideia de basicamente fazer um apanhado geral do curso de Relações Internacionais, uma perspectiva bastante contemporânea e aplicada, para que vocês tenham principalmente a ideia, né, do grupo que criou,
professor Marcelo Alves e professor Paulo Melo, literalmente para que prepare vocês para os aspectos de atualização e possam posteriormente submeter isso a uma ideia de uma pós-graduação estrito sensu, né, mestrado e doutorado. Então ela tem um aspecto bastante inovador e atual, né? Nesse sentido, ela também cobriria na parte da graduação um elemento bastante aleatório, né? Que era trabalhar a disciplina de direitos humanos, né? Eu sei que passamos desde a criação dessa pós-graduação até o atual momento por várias matrizes curriculares, né? Hoje você já tem essa disciplina no curso de Relações Internacionais, né? Então a ideia é que a gente possa aprofundar questões em que na graduação não temos tempo suficiente e a instrumentalidade necessária, né? E aqui é justamente esse bloco, né? Ela é formada em 4 tópicos, né? Para ser abordado em cada uma das aulas, né? Então eu confesso a vocês que eu preservei esses tópicos para que vocês possam ter a discussão principalmente da referência da bibliografia, né? E os textos próximos, mas nós ficaremos nos 2 primeiros tópicos, né? Ela também foi para atender uma demanda bastante específica que na realidade do contexto de Itajaí nós temos, né, e tivemos basicamente em Santa Catarina todo, que é um processo migratório, né, a vinda dos haitianos nos últimos 5 anos, e entender esse aspecto da migração foi um tema bastante repercutido, né, e entre eles a ideia do refúgio, né. Então ela tinha essa estrutura de trabalhar os fundamentos de direitos humanos, depois o sistema normativo de proteção, e aí especificamente aquele capítulo sobre o direito internacional do direito do refugiado, né. Ela bem na época em que foi aprovada a lei da migração no Brasil e teve todo um contexto de rever essas questões, né? E, por fim, a parte mais prática da disciplina tinha uma ideia de estratégia de advocacy, né? Quer dizer, justamente verificar quais são os instrumentos que as organizações da sociedade civil, possíveis organizações que vocês, enquanto internacionalistas, poderão atuar e a forma como vocês atuam, né? Quais são os mecanismos, quais são os caminhos e quais são os instrumentos, né? Então eram esses 4 grandes pontos da ementa, né? Com a ideia desta reformulação, a gente ficou, na verdade, com este item, né? Um pouco prejudicado. Então, na verdade, a gente vai ver nesses 2 encontros, nessa aula da pós, os fundamentos teóricos dos direitos humanos, né? Fazer uma perspectiva de resgate da tradição, do pensamento clássico e passando um pouco pela ideia de que vocês têm na disciplina a ideia da formação da teoria política, né? E aí sim, numa parte mais prática, acredito que no dia de amanhã a gente vai ver o sistema interamericano, né? E dando ênfase principalmente aos aspectos processuais. E aí eu trago para vocês uma questão bastante importante, que eu acho que é de muita validade nós debatermos, que se refere à última sentença na qual o Brasil foi condenado, né, que é o caso Herzog. O caso Herzog tem uma série de peculiaridades que é bom que a gente debata, né, ele possibilita a abertura de outras questões que não foram resolvidas na dimensão da sentença do Araguaia, e a gente vai debater aspectos processuais. A partir da leitura da sentença, a gente volta e vê a instrumentalidade do sistema interamericano de direitos humanos. Então esse é o nosso escopo, né? Para isso, imaginamos algumas leituras, e essas leituras foi o que eu passei para vocês durante essa semana, né? Nas estratégias que a gente colocou. A pós-graduação exige, enfim, que a gente tenha uma ideia de despertar vocês para a questão acadêmica, né? Então eu desenvolvi aqui a ideia de que a gente faça uma avaliação. Essa avaliação está no short paper, né? Uma proposta, na verdade, que vocês possam articular os temas que a gente vai aqui propor e o debate que a gente vai fazer, para que vocês até em 5 páginas consigam, de algum modo, estabelecer relações temáticas, né? Isso temos um prazo de 1 mês para serem feitas, né? O que eu digo relações temáticas é justamente os pontos que a gente destacará em sala de aula que vocês possam ir debatendo ao longo dessas 2 aulas, né? Nesse primeiro bloco, eu estou indo muito acelerado, talvez deixe eu falar um pouco mais tranquilamente, né? A ideia é que neste primeiro bloco a gente passe por esses textos desses autores, né? Essa é a nossa meta no dia de hoje, assim, debater um pouco, né? Primeiro, o clássico dos clássicos, que é o texto do Fábio Conder Comparato, referente aos fundamentos dos direitos humanos, um artigo, né? Um texto um pouco mais denso, mas que trabalha algumas perspectivas.
Depois, um bem na contemporaneidade, né, que é um filósofo alemão, o Jürgen Habermas, nesse texto chamado A Constelação Pós-Nacional, enfim, um depoimento que ele faz no sentido da construção bem no finalzinho dos anos 2000, né, dos anos 90, mas principalmente 2000, ainda que se discutia muito na Europa a construção do estatuto, né, de um direito comum europeu, da questão da Constituição da União Europeia, e as consequências disso, né? Também tem alguns relatos dele no sentido da tragédia do século XXI, que foi o atentado terrorista nos Estados Unidos, o impacto que isso causou, né? E é até interessante, porque é um artigo antes do que eu selecionei para vocês, né, acerca do debate da legitimidade dos direitos humanos. E é interessante porque ele trata da ideia da catástrofe, né? O que a gente pode aprender com as catástrofes, né? E isso é bem interessante porque tem várias repercussões ali em que ele mostra da condição dos direitos humanos, né? Iremos dar uma passeada ali, iremos trabalhar, e aí a ideia é que a gente feche o dia de hoje um pouco com o debate de um clássico na questão dos direitos humanos, que é o Celso Laffer, o livro que foi tese, na verdade, de livro docência dele na USP, A Reconstrução dos Direitos Humanos, um debate com Hannah Arendt, né? Confesso a vocês que deixei de forma facultativa para que depois vocês pudessem analisar um texto que me chamou muita atenção no debate referente à ideia da migração, é que era um texto livre, um pequeno ensaio da Hannah Arendt, em que ela deixa as questões acadêmicas de lado e analisa a ideia da sua própria condição de refugiada, né? É um texto de pouquíssimas páginas, chamado Nós, os Refugiados. E ali ela coloca, assim, numa perspectiva bastante intimista e subjetiva, o que é ser uma refugiada, né? Ali dá uma perspectiva bastante interessante de verificar os dilemas que ocorrem com todas as pessoas que passam por processos migratórios, e principalmente pela condição de refúgio, né? Advindo, claro, dos aspectos da Segunda Guerra Mundial, mas principalmente nesse processo de fluxos migratórios do mundo hoje existentes, né? E é esse debate que a gente vai tentar mais ou menos promover, né? Mas eu confesso que imaginei a gente concentrar, principalmente nos esforços de contextualizar para vocês as questões da reconstrução dos direitos humanos em Celso Laffer, né? É uma pretensão de um diálogo que ele tenta propor, e aí diagnosticamos um pouco os limites da modernidade e do debate dos direitos humanos na atualidade, né? Na segunda parte, né, que seria as nossas questões das aulas de amanhã, eu imaginei fazer esse enfrentamento, que é o caso da sentença do Herzog, né, um caso que remonta aos aspectos de 64, da ditadura militar, e as consequências jurídicas, políticas e sociais que isso tem para o Brasil, né? Principalmente na análise da instrumentalização de como a gente pode utilizar essa sentença para avanços no marco, principalmente do debate da justiça de transição no Brasil. E a ideia de a gente avançar nos postulados de direitos humanos com relação a esses regimes, né? Então aqui vai ser um debate amplo que eu queria propor para vocês, para que a gente pudesse, inclusive até organizar tecnicamente entre nós aqui, como a gente faz esse debate, né? Então, imagino que amanhã seja um dia que a gente faz um pouco essa discussão da instrumentalidade do sistema interamericano de direitos humanos, e na segunda parte, já mais aplicada, a ideia de um debate a respeito da sentença do Herzog. Essa é a nossa pauta e essa é a nossa referência para esses dois encontros da pós-graduação. Eu acho que podemos aqui tematizar alguns desses elementos. Eu pergunto para vocês, e essa pergunta é no sentido bastante estratégica, se vocês já conhecem essas discussões aqui postas. Isto é, já não só ouviram, como já debateram Celso Laffer? Não conheço, perfeito. Tranquilo. Deixa eu perguntar aqui para vocês, calma aí. Eu apresentei, eu acho que um pouco rápido aqui. Vamos tentar fazer um pouco diferente, né? Infelizmente não.
Na verdade, já comecei assim, muito na sequência das aulas da graduação. Eu vou tentar trocar aqui e tirar de vocês a ideia da lapela e fazer o microfone para ficar mais claro e eu poder ouvir vocês. Só um instantinho, vou tentar fazer isso sim, tá? Então, eu vou tirar o fone. Ah, perfeito, Thiago. Deixa eu só, calma aí. 1, 2, 3. Tá, eu vou tirar daqui, isso, o microfone, tá? De microfone. Vou dar uma pausa. Aqui. Eu queria retornar com vocês. Vamos lá, vamos fazer um pouco isso também, acho importante. Vocês poderiam abrir as suas respectivas no microfone, né, os seus vídeos, para que a gente possa visualizar. Enfim, a gente estava na aula hoje de manhã, eu estou meio acelerado, deixa eu desacelerar um pouco. Queria conversar com vocês aqui para que a gente faça uma rodada de isso. Olha só, que beleza, eu suspeitava do Giovanni, suspeitava que era ele, e não é que é ele mesmo, que beleza. Eu acho que é importante que a gente faça aqui, pega alguns minutos aqui e faça uma rodada justamente para que a gente possa visualizar vocês. Pessoas, eu não sou muito entusiasta da questão da pós à distância, porque a gente perde justamente essa ideia do nosso contato, né, e do nosso contato, inclusive, interpessoal, e essa dinâmica. Confesso que até atrasei um pouco para que a gente pudesse... tudo bem, Caroline. Olha só, deixa eu até mudar aqui o nosso layout para que a gente possa ver todos aqui. Que era justamente para a gente poder, enfim, seria um prazer conhecê-los e o contato físico novamente, né? Então eu gostaria de propor aqui, se a gente pode fazer isso, uma pequena rodada. Eu sei que às vezes parece ser muito intimidador, mas uma pequena rodada de apresentação de vocês, só para a gente ver o público, quem são, quantos são, principalmente no sentido da formação, né, de onde vocês vêm. É possível? Rapidamente, eu sei que vocês, certo, fazem tudo isso todas as aulas, correto? Mas a ideia é que a gente se conheça, porque é uma dimensão do network bastante importante. E eu possa rever as pessoas. Eu tenho dúvida de alguns aqui, mas enfim, fica a proposta aberta. Pode ser, a gente pode seguir uma sequência ou vamos assim voluntariamente? Pediria, inclusive, que a gente faça da seguinte modo, todos levantem a mão e a gente vai na sequência do levantar da mão e aí a gente faz uma pequena apresentação e roda, tudo bem? Essa roda de apresentação, inclusive, pode ser debatida e discutida no sentido do nosso plano de ensino, questões, observações nesse sentido, tudo bem? Então vamos lá, assim, porque a dimensão mesmo, a gente acabar com essas questões e partir por uma ideia mais interativa, né? Estamos aqui para isso, então vamos lá, deixa eu pegar aqui a sequência das pessoas que levantaram a mão. Então vamos parte a parte, assim. Vamos começar então pelo Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, por gentileza. Tu estás com áudio e vídeo aberto. Eu pediria a gentileza, se vocês pudessem, abrir o vídeo. Mas caso não podendo, tudo bem, o áudio já está mais que suficiente. Professor, estou aqui em casa, sem camisa, de cueca, em frente do computador. Não precisa, enfim, nos poupe desses detalhes mais interessantes, quer dizer, enfim, mas fique à vontade. Então, vamos lá, Luiz Gustavo. Pois não. Quem é Luiz Gustavo? Tudo bem, Luiz Gustavo? Tudo bem, professor. Tranquilo. Diga lá, Luiz Gustavo. De onde vem? Eu sou de Brusque, sou formado em Direito, sou advogado também, estou como advogado, já tive contato com outra pós antes. E o meu interesse é talvez voltar um pouco para a academia também, na verdade, tentar um mestrado talvez futuramente. Perfeito. A pós que tu diz é outra pós à distância? Não, eu fiz pela ESMESC, o módulo 1. Bacana. ESMESC. Eu sou um ex-aluno da ESMESC de 2010. Um pouquinho antigo, mas estamos lá. Beleza, mas tua formação é em Direito então, Luiz? Isso. Tu conheceu essas referências que passei? Geralmente é mais instrumental. Tu é formado na Univale, não?
Não, eu sou formado na Unifeb aqui de Brusque. Unifeb. A gente Perfeito. tem uma passagem mais, às vezes um pouco mais pesada de lei e tudo mais, mas eu me interessava bastante por filosofia do direito e tudo mais, então acabei estudando também, conheço alguma coisa do Legal. comparato dos céus. Perfeito. Perfeito, Luiz. Eu lhe agradeço para que a gente tenha um bom encontro nessas duas próximas aulas. Tudo bem? Não, obrigado. Perfeito. Passo então a palavra aqui para a Sofia. Oi, professor, boa noite. Turma, boa Boa noite, tudo noite. bem? Tudo bem? Esse nome eu não lembro, Sofia. É isso mesmo? Sim, eu sou egressa do curso de Relações Internacionais, eu tive aula com um professor na turma de Balneário, eu acho que em 2013, se eu não me engano. Ah, que beleza, que saudade. E deixa eu ver o que mais. Ah, outra sim, a gente não chegou a ter um contato de fato, mas eu participo do projeto Alterama, e uma vez a gente estava em contato com o professor. Sim, meu Deus, o Diego tá me querendo couro, né? Tô devendo acho que uns 5, 6 artigos Não, para tá ele. tudo certo. E é isso, eu gosto muito assim da parte acadêmica, então quando abriu a pós, eu já me inscrevi. Em questão das referências, eu conheço um pouco do Laffer e do Habermas. A Arendt eu também conheço, mas esse texto que o professor passou eu não conhecia, eu achei bem interessante. E no geral é isso. Ah, e eu gostei também da questão do caso do Herzog, que é bem emblemático, né? Aqui para o Ô, Brasil. E, professor. Sim, perdão. e até hoje mesmo estava saindo algumas notícias sobre a questão do caso Herzog. Eu acho que a justiça denunciou, rejeitou denúncia contra os acusados. Também teve o Instituto Herzog fez uma denúncia do Bolsonaro no Comitê Internacional de Direitos Humanos, porque ele recebeu um dos generais do Araguaia. Enfim, é um caso muito emblemático, então acho que a aula vai ser bem interessante. Estou curiosa. Perfeito. Obrigado, Sofia. Que bom revelar. Sofia, só para me lembrar, tu é da turma da Flávia? Da Flávia, da Nicole? Não. Da turma da Nicole. A Flávia é um Sei, ano antes. sei. Pô, que legal, que legal. Que prazer em revê-la aqui. Tranquilamente. Obrigado, Sofia. Vamos seguir a sequência aqui. Matheus. Olá, boa noite a todos. Boa noite, professor. Tá me Boa ouvindo noite, bem? Matheus. Tudo jóia? Tudo certo? Eu Sim. tô tranquilo, Pois não. eu tive aula com o professor, acho que foi em 2012, desculpa. Acho que eu consegui relações internacionais na Univale Itajaí. Aí me formei em 2015. Acho que o senhor não, talvez não me recorde assim, faz bastante tempo. Mas me formei em 2015, aí de lá para cá eu acabei priorizando outras experiências, vivências, né? Outras habilidades também, quis fazer um intercâmbio e tal. Aí quando surgiu a primeira pós, eu não consegui fazer, mas quando saiu pela segunda vez eu me inscrevi, só que essa pós ela ficou acho que umas 2 vezes não conseguiu fechar a turma, assim, né? Aí só na terceira tentativa fechou, aí eu consegui efetivamente entrar. Um objetivo mais de, claro, atualizar os conhecimentos, retomar os contatos, né? E com isso conseguir, em breve ou futuramente, ingressar numa carreira acadêmica, fazer um mestrado, que é um objetivo que eu já tenho há bastante tempo. Só que Opa, Matheus, eu acho que a travou. prioridade, Um pouco. Desculpa, Matheus, eu acho que a gente teve uma pequena. Isso, voltou. tá. Não, tava só explicando que o objetivo da pós é justamente retomar os contatos, né, com os professores, com as pessoas diferentes, né, que eu não conhecia, até inclusive colegas de RI, né, que acabei não conhecendo durante o meu período. E, obviamente, também eu tenho o objetivo futuro de me tornar um acadêmico, um professor universitário, fazer um mestrado. Então, eu estou com essa ideia, né? Mas vamos ver o que o futuro reserva. Sim, não, com certeza. Não sei como é que está agora, mas na gênese da pós-graduação, essa que vocês estão fazendo, é a ideia de solidificar esses alunos da pós e futuramente criar um grupo de professores para lançar, inclusive, um mestrado acadêmico em relações internacionais. Esse é o grande sonho e objetivo do curso, né?
Mas não tendo a possibilidade na Univale, a ideia da própria UFSC, que é aqui bem próximo, né? Inclusive, boa parte dos alunos ali de RI tentaram e estão ali no mestrado, né, de Relações Internacionais da UFSC. Mas é justamente isso, assim, porque é um perfil um pouco profissional, técnico, mas também acadêmico, né, nas nossas formações. Mas tranquilo, Matheus. Prazer em revê-lo, cara, prazer em revê-lo. Prazer. Vamos dando continuidade aqui. Quem mais gostaria na lista? Ana Vitória Berlim, é isso? Pois não, Ana Vitória? Ana Vitória, está nos ouvindo? Oi, melhorou? Sim. Tudo bem, Ana Vitória? Tudo. Então, eu sou formada em Direito pela Univale também. Formei ano passado. Também sou advogada. E o intuito da pós-graduação é para dar continuidade, seguir no mestrado, seguir dessa parte, mestrado, doutorado. E sobre a bibliografia, já tive contato, o meu TCC foi todo voltado para direitos humanos, então já vi contato com tanto a bibliografia principal quanto a complementar. Perfeito. Não, tranquilo. Inclusive, a gente está falando de mestrado internacional, mas temos ali o mestrado profissionalizante em relações, não internacionais, mas em relações transnacionais, né? Sim, eu fui como aluna convidada da professora Luciane Del Rio em algumas matérias ali, antes de ingressar na pós. Que legal. Só que daí, como abriu a pós, em vez de dar continuidade no mestrado, eu falei, não, como eu tinha acabado de me formar, então eu escolhi seguir na pós. Perfeito. Ana Vitória, perfeito, tranquilo, Isso. obrigado, hein? Isso é uma satisfação aqui, para estar juntos. Dando continuidade aqui, a Nehemias ou Neemias Leite Araújo Filho. É isso? Pronunciei certo? É a segunda opção, professor. Neemias. Neemias. Isso. Perfeito. Bem, eu tô assim, senti falta de trabalhando e eu queria voltar ao mundo assim acadêmico e queria ver coisas além dos negócios. Queria ver. Ainda não me encontrei assim. Por exemplo, eu sei que para a conclusão desse curso da pós preciso definir um tema, né? Mas eu ainda não. Embora a gente tenha que definir antes que termine, mas a minha ideia é me retornar à academia, a principal, assim, sem muita expectativa. Assim, a outro prazo é dar continuidade, conforme for, ver se eu me encontro aí em algum tema. Perfeito. A tua formação? A minha formação, a última é ciências, sistemas. Sistemas de informação. Perfeito. E aí a sua inserção acadêmica. Seja bem-vindo. Espero que goste das nossas aulas e goste do curso de pós. Ele tem um perfil acadêmico, sim, e vai ser bacana. Qualquer coisa, estamos sempre à disposição aí para as temáticas. Perfeito? Obrigado. É Neemias. Perfeito. Neemias, Tranquilo. professor. Neemias. Tranquilo. Obrigado, hein, pela tua participação aqui. Vamos continuando aqui a nossa questão aqui. O Giovanni, por gentileza. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Então, professor, eu sou formado em RI pela Univale, foi lá que a gente se conheceu. O senhor deu Teoria Geral do Estado no segundo período, nos deu textos e mais textos de Norberto Bobbio para ler. Que beleza. E foi o meu primeiro contato com o Norberto Bobbio. Hoje estou lendo ele para o artigo final. Mas, enfim. Legal. Oi?
Não, que legal, que bacana. Ah, tá. Depois eu fui fazer cursar administração, mas aí acabei, me formei, mas acabei querendo voltar para cá. É a minha área, né? Ciências sociais, ciências humanas, RI, tá tudo um pouquinho conectado. E eu também, assim como outras pessoas que falaram aqui, também pretendo seguir a carreira acadêmica, fazer mestrado, doutorado. Ainda não sei bem dizer no que, porque eu namoro um pouco RI, mas também namoro um pouco a ciência política. Vejo muitas coisas que a ciência política abarca que são temas interessantíssimos, que não são temas propriamente ditos de RI, mas ainda estou decidindo e também não sei aonde me aceitarem, mas é isso. E trabalho, dou aula de inglês, sou professor de inglês, é isso. Que legal, Giovanni. Fico bastante feliz que estejas aqui novamente. Olhando para ti, assim, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, assim, segundo período. Parece. Mas enfim, que prazer revê-lo, que prazer. E sem Foi sombra de dúvida, eu sou muito suspeito pela ideia da ciência política, né? Não sei se tu lembras do professor Guilherme Bess. Uhum. A gente vivia se pegando ali no sentido ideológico da palavra, pelas posturas, etc e tal, mas eu sempre brincava com ele, porque ele era contemporâneo meu do curso de Relações Internacionais e eu sou egresso do curso de Ciência Política, né, o bacharelado da Univale. Ele E eram mudou dúvidas bem interessantes que tínhamos ali, mas enfim, Ciência Política, sem sombra de dúvida, é sensacional, né? Inclusive, eu sou egresso do mestrado em Sociologia Política da UFSC, e esse departamento ele dividiu, rachou também. Sociólogos não mais quiseram compartilhar com os politicólogos. E agora é uma pós-graduação em ciência política, né? Tu opta ciência política ou sociologia. Então também outros campos de atuação. Foi recente, faz 2 anos, na verdade. Eu acho que eu fui uma das últimas turmas ali da sociologia política, né? Agora ou é ciência política ou é sociologia. Mas que beleza, Giovanni. Seja bem-vindo e vamos fazer um belo encontro aqui. Vamos dando continuidade aqui ao povo, né? Quem mais aí gostaria de apresentar? Gabriel? Gabriel Mendes? Está entre nós, Gabriel? Ele deixou ali no... Ele escreveu. Ele escreveu ali do lado. No chat. Pois não. Perfeito. Cadê o Gabriel aqui? Professor, estou com bastante barulho. Tranquilo. Graduado em Economia da UFSC. Bacana, mencionei anteriormente, há poucos debates temos direitos humanos na economia. Gabriel, temos boas indicações aqui, Gabriel. Temos boas indicações, principalmente nesse debate ali da referência da política neoliberal, né? Pois a gente pode até debater. Sim. Tem muitas implicações nesse sentido. Direitos humanos no curso de economia. Sobre esse assunto é basicamente o que fala das mídias, etc. Perdão, alguém chamou mais aqui? Vamos lá. Depois a gente conversa aqui, tem umas referências bibliográficas, tem 2 autores economistas que debatem direitos humanos. Seria bem interessante, Gabriel. Não me deixe esquecer até o fim da nossa aula aqui, né? Mas damos prosseguência. O Diego também, Diego está aqui. É a Sassen, né? Mas a gente volta a debater. Diego, por gentileza. Oi, boa noite, professor. Boa noite, Diego. Tudo bem? Nos conhecemos, não? Eu sou formado em... Não nos conhecemos ainda. Eu sou formado em administração pela Universidade Estadual do Mato Grosso. E, na verdade, eu estava um tempo parado, né? E vi essa pós-graduação quando abriu as inscrições ali. Fiz com o intuito de voltar aos estudos, né? Que eu estava 1 ano e meio parado, porque eu pretendo estar após. Aí tem o mestrado ali na Univale que eu vou começar, né? Então é isso. Não tenho contato com a parte de bibliografia ali, né? Mas acho muito bacana essa disciplina de direitos humanos. No curso de administração, nós tivemos algumas coisas relacionadas, assim, muito bacana. E é isso. Joia, Diego. Seja bem-vindo, cara. Vamos fazer uma boa aula aqui para nós. Perfeitamente. Obrigado, professor. Pois não. Vamos dando sequência aqui. A Gislaine Paula.
Gislaine, você... Parece locutor de rádio, né? Gislaine, você nos ouve, Gislaine. Um abraço. Isso, Gislaine. Porque é uma realidade, eu confesso a vocês que nós professores, somos jogados nessa plataforma do dia para a noite, assim, negócio assustador, né? Mas no fundo a gente vai curtindo um pouco, né? Pois não, Gislaine, sai com a palavra. Não leu meu sobrenome, professor. Vamos lá então, calma aí. Gislaine, Paula, debate. É maldade isso, né? É desbate. Só pode ser alemão, né? Alemão, aham. É como o meu também, tudo bem. Eu não consegui ler o seu, fiquei na dúvida. Hã? Eu não consegui ler, eu fiquei pensando assim, woke, você deixa assim. Mas é Volk mesmo, Volk. Então não estava tão ruim. Bom, eu sou da administração também, que nem o Diego, e eu fiz gestão de empresas, depois da administração, e eu entrei no RI porque era o único curso de pós que me encaixava no meu currículo que tinha aberto no momento. Como eu mudei para cá há pouco tempo, eu queria voltar a estudar. E me surpreendi, assim, muito legal, não imaginava que seria o que é, né? Não tinha uma ideia de verdade de como seria o curso, estou muito surpresa. E até ouso dizer, quem sabe, um mestrado em RI, não mais em ADM. Olha só, mas que beleza. Tenho gostado bastante da área. Nunca tive contato com essa literatura, né? Sempre foi um direito mais empresarial, algo assim que eu estudei. E gostei muito, muito mesmo. Achei os textos muito bons. Só não li o da Hannah, porque o pessoal comentou que ele era um pouco forte. Não vou deixar passar a pandemia, vai ficar lendo coisas muito emocionais. Tu sabes, assim, bom, eu acho que a Sofia e talvez a Carolina conheçam, né? Na última versão, foi no último dia, a gente pegou e leu esse texto em sala de aula, leu mesmo, assim, literalmente, fez uma roda e fez um grupo de leitura, assim. E, cara, foi um dos momentos mais mágicos da docência, assim, porque 3 pessoas literalmente choraram. E teve um aspecto muito importante, né? A última aula que eu dei na pós em RI, eu não sei se esse aspecto é tão interessante, mas enfim, foi no dia anterior às eleições de 2018. Então, o contexto, assim, tava que tava, né? E a gente leu isso e realmente um baita texto. Mas eu acho que vale a pena fazer esse enfrentamento. É um texto menos denso da Hannah Arendt. Eu te confesso que ela tem outros, assim, mais trash. Eu vou esperar passar a pandemia, eu vou ficar só porque o senhor vai falar em aula, assim como o do... o outro também que fala ali da questão das torturas. O Herzog. Esse eu não vi também. Não, eu achei que agora eu não ia dar conta. Então, entendo. Não, ali sim, ali tem trechos de depoimentos pesados. Então, esses 2 eu confesso que eu não li. Os outros são ótimos, adorei. Perfeito. Que bom. Eu lhe agradeço. Tomara que tivemos uma boa relação aqui nas aulas. Obrigada. Pois não. Carolina Carvalho, você está na vez. Carolina, você nos ouve? Olá, boa noite. Boa noite, Carolina. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou egressa de RI também, me formei desde o final de 2017. Não cheguei até aula contigo. Aí, como demorou para abrir a pós um tempo, eu acabei começando uma segunda graduação em administração. Estou continuando ainda. E aí, entrei para a pós para voltar ao contato com RI e pretendo também, com a maioria da turma, seguir a área acadêmica. Que legal. Seja bem-vinda, Carolina. Será um prazer. Valeu. Pois não. Jéssica? Noite. Pois não, Jéssica. Boa noite. Estás com a palavra. Então, eu sou formada em jornalismo. Tá dando para ouvir? Tá, sim. Sou formada em jornalismo pela Univale, já faz algum tempinho. E eu sempre tive um interesse em relações internacionais, então, quando surgiu essa pós-graduação, achei que era uma oportunidade de me aprofundar. Eu trabalho com assessoria de comunicação,
e dentro de uma entidade patronal de pesca industrial, então a gente tem algum contato com questões internacionais também. Então, nesse momento agora eu estou aplicando tudo que eu estou aprendendo para o meu trabalho. Eu não tenho essa vontade dos meus colegas de seguir numa vida acadêmica, mas RI foi realmente uma pós-graduação, enfim, que eu me apaixonei, assim, então, que eu consigo trazer para a minha realidade, para o meu trabalho, eu tô aplicando. Perfeito, Jéssica. Jéssica, vamos pesquisar sobre o efeito da pós-verdade? Esse é um tema latente sobre as fake news. Meu Deus, como é latente. Sim. Eu precisava alguém da comunicação para a gente debater. Questão dos direitos humanos à informação e a fidelidade dessas informações Sim. no mundo de pós-verdade. Esse é um baita tema, hein? Deepfakes também em jornalismo está sendo um desafio para a gente, mesmo como comunicadores, assim, a própria classe está estarrecida com tudo que está acontecendo. Sim, sim. Cada vez mais a gente vai ter que se aprofundar nisso. Não, e, bom, só um interessante, já que a gente estava falando da Hannah Arendt, no Crises da República, um livro dela, o segundo capítulo vai tratar da mentira como estratégia política, né? Sim. Então, eu diria assim, o efeito da mentira como estratégia política não é novo no cenário, né, contemporâneo, mas a rapidez e a velocidade é que é um negócio impressionante no século XXI. Né? Isso é um tema, Sim. assim, latente. E como eles conseguem selecionar o público, né? A gente está muito preocupado com isso, assim, com as bolhas que eles se criam, as pessoas recebem deepfakes que são projetadas, são criadas para aquelas pessoas específicas e, ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de desmoralização da imprensa nacional, né? Então, a gente está vivendo, assim, tempos bem obscuros. Bem bárbaros. Sim. Pessoas, eu só, assim, desculpa, eu só preciso passar uma pausa aqui. Desculpa, alguém se acidentou aqui embaixo. Acho que foi uma moto. Só deixa eu verificar aqui que foi bastante forte o impacto. Já venho aí. Perdão, desculpa. Sim, se acidentou aqui, mas que bom que ele já se levantou. Fecharam aqui o motorista. Morreu, mas passa bem. Não, desculpa, é porque me assustei aqui porque ele estava gritando, mas ele já conseguiu se erguer. A moto, enfim, o cara cruzou e fechou a moto aqui e deu certo. Voltando, então tá resolvido aqui. Perfeito, Jéssica. Eu lhe agradeço e fica aí a dica para a gente poder depois articular outras coisas, hein? Tá certo. Pois não. Vamos lá, dando continuidade. Patrícia, assim, eu peço desculpa que a gente sabe que está todo mundo em home office, então é uma bagunça do público para o privado, enfim, as definições. A gente vai se ajeitando na medida possível. Mas, por exemplo, Patrícia, diga. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu sou egressa do curso de Direito da Univale. Eu na área de Direito Ambiental e Urbanístico. Eu estudo migrações há algum tempo. Eu tenho um mestrado em Desenvolvimento Regional. Que legal! De RI com o intuito de fazer um novo recorte de estudo na área das migrações. Uhum. Perfeito. E tu pretendes continuar isso num projeto de pesquisa? Sim, eu tenho uma pesquisa sobre a migração haitiana no município de Itajaí. Eu fiz em 2017. Os dados já estão um pouco atualizados, mas eu pretendo continuar uma pesquisa focada num estatuto para refugiados climáticos e ambientais, que é a minha área de origem. Legal, fundamental. Muitas questões a serem debatidas aí, mas fico bastante feliz. Pena que a gente não vai abordar especificamente a questão dos refugiados, uma felicidade. Mas a biografia tem, e depois, Patrícia, a gente pode realmente discutir bem, assim, no RI era uma linha de pesquisa propriamente dita, a gente desenvolveu alguns trabalhos a respeito dos haitianos.
Foi um dos primeiros trabalhos a gente desenvolver. Quem participou do RI sabe como funciona a dinâmica do lar, e a gente, em 2004, se envolveu assim, de corpo e alma nas questões da migração haitiana. Depois eu vim aqui para Florianópolis e trabalhei no centro ali, com questões ligadas à migração, na ideia de prestação jurídica. Bem legal, temos uma experiência e podemos trocar muitas figurinhas, assim, bem legal. E até a própria definição da migração ou do refugiado ambiental, né? A construção doutrinária referente a alguns desses impactos, a ideia de um ambiente... Enfim, tem bons temas aí sendo trabalhados. Eu fui orientada da professora Fernanda Cavedon na graduação. Oh, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Com ela, então a gente está sempre em contato, né? Porque, não, esse é o tema dela, né? Esse é o tema dela. Esse é o tema eu sou dela. discípula. Que beleza. Ah, então somos dois, assim, a professora Fernanda Cavedon me ajudar, mas que bom encontrá-lo. Perfeito. Obrigado, Patrícia. Carolina Delfino. Ela escreveu. Perfeito, a Carolina apresentou aqui, né? Tranquilo, Carolina. Tu também é da turma da Sofia, né? O Delfino, eu me lembro do Delfino e eu creio que então é a mesma, Carolina Delfino Coelho. Entendo, perfeito. Nós tivemos aula sim de Iguaçu, né? Com certeza. Tranquilamente. Tem alguém mais que gostaria de... Não? Em BC, Balneário Camboriú? Sim. Era da turma, deixa eu ver quem mais aqui. Era de manhã, né? RI de manhã, se eu não me engano. Tá, mas eu me lembro, sim, ou é noite. Não, de manhã. Isso, com a Sofia Nicole. Tá, perfeito. Mariana Morta. Sim, a Mariana Morta. O Tom, né? O Tom é da Saturno também? Não, não é. Tá, que eu estou fazendo associações aí indevidas. Tudo bem, deixa quieto, Carolina. Mas está por lá, perfeito. Não, tranquilo, seja bem-vinda. Éramos bem juntos, sim. Lembro, temáticas aí próximas. Perfeito. Teria alguém aqui que não se apresentou e gostaria de utilizar a fala, gostaria de utilizar as questões referentes? Patrícia, novamente, pois não, Patrícia? Aqui a ideia é que a gente possa... a Patrícia levantou aqui, mas havia dito, tens algum ponto, Patrícia? Mas agora é Isabelle, né? Isabelle, pois não, Isabelle. Então, professor, eu sou egressa de RI, sou formada recentemente da turma de 2018. Uau! A intenção de estar na pós é continuar com contato com a RI. Não tenho muito contato com a área de direitos humanos, eu sempre me interessei mais na área de pesquisar segurança em si. Então, a ideia talvez seja seguir um mestrado para segurança internacional. Mas tive algum contato já com Hannah Arendt, acho que Laffer também tive contato. Habermas também, eu lembro algumas coisas, alguns textos de Habermas na graduação, acho que em teoria política, ou em RI contemporâneo, eu tive uma disciplina eletiva disso, então eu lembro de ter lido materiais desse autor. Mas alguns textos desse que você passou foram textos novos, assim, para mim. Confesso que não cheguei a ler todos, mas os que eu tive contato foram tanto quanto esclarecedores na área. Até perfeito. Alguns temas para escrever futuramente, não sei. Tranquilo. Não, perfeitamente. Até mesmo vocês tiveram acessos tranquilos, né? Porque eu fui fazer a postagem, abriram no final de semana, daí segunda-feira eu organizei esses textos e na terça postei, então tiveram acesso tranquilamente, né? Perfeito. Uhum. Joia. Eu agradeço, então, Isabelle. Seja bem-vinda aqui. Tínhamos discutido aqui com a Nicole mandou aqui na questão do chat, né? A Nicole,
infelizmente meus vizinhos, aqui também, o rapaz está berrando lá da moto que bateu. Formada em Direito, 2018, especialista em Direito Médico, bacana. Sou mestrando em Ciência Jurídica da Univale, legal, e resolvi fazer a pós em RI. Sim, entendo exatamente. Queres falar, Nicole? Não, aqui abriu a mão de novo, né? Queres falar? Estou tendo a ideia. Meu objetivo é lecionar e prosseguir na pesquisa científica. Perfeitamente. Temos que valorizar cada vez mais a nossa pesquisa acadêmica, né? Nicole, tu estás com a palavra. Queres utilizar ou perfeito a tua apresentação aqui, né? Eu devia ter lido mais de uma forma mais sistemática, né? Perfeito, Nicole. Eu que agradeço. Teríamos mais alguém? Isso é muito importante. Eu confesso que a gente tem uma expectativa bem grande da turma de vocês pelo aspecto do RI. Enfim, eu me lembro que o RI sempre foi um curso assim, instigante, os alunos sempre muito provocadores, muito críticos, uma perspectiva bastante crítica. E é bom que a gente homogeneize e conheça vocês para justamente adaptar a linguagem, né? Eu sei que tem uma linguagem aqui que a gente vai ter que utilizar, e aí eu gostaria de ser bem didático com vocês, assim, na boa. Eu confesso que estou bastante empolgado por essas nossas aulas, esse nosso final de semana. Então, tá tudo bem de boa, assim. Vocês podem perguntar, a gente pode tirar as dúvidas, e aí a gente vai construindo isso, né? E assim, de uma forma bem solta, né? Embora a gente tenha essa dimensão de afastamento, mas fiquem bem à vontade em articular, em falar, em pedir a palavra, em demonstrar, etc., né? Sem muitas formalidades. Mas eu só gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer a apresentação, que se sente à vontade de fazer a apresentação, abrir o microfone. Porque eu confesso que uma das dimensões da pós é esse network, assim. Boas amizades fiz nas pós que tentei e concluí. E era esse momento, que é o do coffee break, né? Assim, uma questão que fica pendente aqui é a ideia do coffee break, né? Porque são sempre excelentes os coffee break da pós-graduação, mas são questões à parte, né? Alguém mais? Alguém mais? Falo isso justamente para que a gente dê sentido e continuidade às questões. Temos alguém mais que gostaria de fazer uso da palavra para se apresentar? É isso? Ficamos assim? Uma outra questão que eu gostaria de... Acho que é isso. Perfeito, Sofia. Bom, mas fiquem à vontade nesse sentido, né? Eu gostaria agora de estabelecer com vocês a web conference, para ver como é que a gente lida com essas situações e qual é o exemplo que vocês têm, se alguém pudesse me relatar a respeito disso, né? A ideia, assim, que eu estava muito ciente, é de que a nossa pós-graduação, como é presencial, nós tínhamos que fazer as teleaulas presenciais, né? Então, supostamente, utilizaríamos o tempo da aula nas web conferences. Por isso, essa dimensão é dinâmica, assim, embora com alguns empecilhos da tecnologia, a gente está tentando se aproximar o máximo possível, né? E aí eu perguntei a esse respeito, e depois eu soube da informação de que o horário disponível poderia tanto fazer videoaula gravadas como webconference, né? E aí até o webconference marcar com vocês esses momentos, etc. Então eu gostaria de a gente organizar nosso encontro nesse sentido, né? Nós ainda continuaremos na pauta para ver as questões de introdução e debate dos fundamentos dos direitos humanos, mas eu gostaria de organizar o dia de amanhã. Eu tinha pensado em amanhã, como hoje, né, em 4 partes, em 4 momentos. Primeiro momento este, de introdução, e a gente dá início ao debate desses textos. Depois eu vou até criar já está criado um outro ambiente para que a gente possa gravar e não ficar tão pesado. E dar uma pausa, e amanhã eu pensei da mesma questão, assim, de a gente se encontrar no início da manhã, ali nas 9h30, né, deixa eu até ver o horário aqui, que fôssemos até meio-dia, que fôssemos até às 11, um intervalo ali de 1 hora para o almoço, e depois mais do meio-dia às 2, justamente nessa parte de meio-dia às 2, Carolina Carvalho, perdão. Professor, como a maioria das aulas EAD no sábado estavam sendo apenas no período da manhã, eu acabei me organizando assim. Então, eu consigo assistir a parte da manhã da aula, mas a parte da tarde eu já aviso antes que, infelizmente, eu não vou conseguir assistir daí, tá bom? Aí eu assisto depois, claro, é só pra... Não, perfeito. Não, eu realmente estava desconhecendo essa realidade, né? Então, eu organizei nesse sentido. E também no sentido de serem todas as webconferências. Né?
para que a gente possa interagir. Uhum. Mas perfeito, Carolina. Está justificado. E aí, nesse sentido, eu gostaria de organizar, pelo menos nessa última parte da aula, que seria a parte da sentença do Herzog, se a gente conseguia fazer uma rápida divisão, e se vocês me permitiriam fazer a divisão, inclusive a gente podia fazer isso no próprio Word, né? No intervalo da aula de hoje, a gente poderia organizar nesse sentido, né? Essa aqui é a decisão. No vídeo que eu havia mandado para vocês do Herzog, por que a importância do Herzog? Primeiro, o contexto em que se insere o Herzog. Depois, por ser a nossa última sentença, né? A última sentença que o Brasil foi condenado. Então, ela é bem fresca e tem impactos bastante importantes. Agora, o que eu queria mostrar para vocês, e eu gostaria que vocês tivessem essa experiência da sentença da Corte Interamericana, é que ela é uma sentença extremamente didática. As sentenças da Corte são didáticas. Eu não estou falando isso só no sentido, assim, figurativo. Eu gostaria que vocês verificassem isso, né? Dos nossos juristas presentes, vocês vão ver que ler um acórdão do TJ é extremamente pior, no sentido assim da linguagem, da técnica, do que uma sentença da Corte, em que ela tem por objetivo, inclusive, ser didática, para que possa ser também uma leitura pedagógica com relação aos direitos humanos. E eu gostaria que a gente pudesse, na medida do possível, eu vou fazer isso no intervalo e até disponibilizo para vocês, uma divisão rápida, para que vocês pudessem pegar um dos tópicos, que dá mais ou menos umas 3 a 4 páginas, não mais que isso, e que a gente desenvolvesse um pouco o roteiro, para que vocês pudessem apresentar. Mas, assim, nada que carregue vocês, nada que gere preocupações, nada que possa ter dimensões igual à jurisprudência. Sim, exatamente. A sentença, ela gera essa jurisprudência, que a gente já vai chamar de standard. Enfim, no debate internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a gente chama de standard, que seria a jurisprudência do TJ, né? Mas, enfim, que a gente pudesse organizar isso para ficar um pouco leve para todos e a gente poder ter uma interação maior, assim. Mas que não seja uma preocupação de vocês ter que virar à noite para... Não, seja um negócio mais dinâmico, né? Eu vou aproveitar aquele nosso intervalozinho que eu havia planejado aqui para que a gente faça isso de modo mais adequado. Mas, exceto a Carolina, que justificou, vocês acham condizente essa ideia de a gente manter essas 4 webs, de a gente manter essa dinâmica? Tá tranquilo? Seria importante nesse sentido, porque aí eu já estabeleço até com vocês aqui, né? A nossa nota a ideia das aulas é das 9h30 até as 3h30 da tarde, né? Claro que exaustivamente a gente não vai ficar plugado 6 horas, né? Mas que a gente possa ter esses 2 momentos, uma parte na manhã ali, 9h30 a gente volta e fica até as 11h, depois faz um pequeno intervalo e aí volta, inclusive, na parte da tarde. Ou vocês acham que a gente pode dimensionar as 2 partes na própria... Porque eu pensei em fazer um intervalo ali, a gente vai até as 11h, das 11h começa meio-dia para terminar as 2h, mas a gente pode talvez puxar um pouco mais, assim. Daí, em vez disso, a gente estende um pouco mais, começa às 9h e vai até lá meio-dia. E tenta fazer um intervalo ali para dar dois tempos de 1h30. E aí vamos até o intervalo nesse sentido. Eu não sei, eu estou aqui jogando com vocês, né? Acho melhor essa última proposta, a gente tentar enquadrar 2 momentos na parte da manhã. Sim, perfeito. Não sei se os demais concordam com isso, porque daí a gente vai se programando, vai visualizando isso. Giovanni, sim, particularmente, perfeito. Fazemos então essa ideia. Daí eu já vou criando as webs aqui para que a gente familiarize. Sim, a gente concentra então tudo na parte da manhã. Tá, daí faz 2 tempos, então. O horário de manhã é 9h30, né? A gente podia talvez combinar aqui entre nós, a gente começa às 9h, e aí dá certinho ali, da 9h às 10h30, 10h30 a gente faz um pequeno intervalozinho ali só para... E aí toca das 10h30 até meio-dia e fechamos. Na verdade, podíamos fechar com análise e balanço da sentença, mas nada que pese. Melhor então, né? Perfeito. Daí fazemos desse sentido, daí ficam webs, conference gravadas. E aí não precisamos gravar assim, porque, enfim, vamos tratar na realidade, né? Enfim, é um negócio meio angustiante, né? Eu estou falando para um pontinho que pisca aqui na tela do computador, né? Um negócio meio louco.
mas eu acho que faz parte também de a gente poder interagir nesse sentido. Então tá, organizado isso, deixa eu dar um intervalo aqui que a gente visualiza e volta na recuperação desse assunto da sentença. Bom, vamos adentrar então os aspectos da nossa própria aula e do nosso roteiro, né? Deixa eu colocar aqui para vocês os slides, depois a gente literalmente coloca no sistema, mas vamos aos poucos, assim. Que bom que foi conversar com vocês e a gente poder aprofundar essas questões. A ideia do texto, nesta primeira parte, ele vai tratar dos dois, está fundamentado em dois temas, né? O primeiro, a do comparato, e a outra referência é o capítulo 2 do Celso Laffer, né? Eu vou ter que... Calma aí, só deixa eu fazer o seguinte, é melhor eu converter ele em PDF, a apresentação, porque senão ela desconfigura se eu fazer o PPT, né? Então, deixa eu só salvar aqui em PDF. Perfeito, salvado em PDF. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu falei para o professor Walter que iria disponibilizar e, no fim, acabei não disponibilizando. Tem diferença se eu postar as questões no ambiente Sofia ou tudo no Blackboard? A princípio está tudo no Blackboard. Vocês têm acesso ali tranquilo, conseguiram baixar os textos, etc., né? Não há necessidade de fazer no Sofia. Ou, se existir, posso fazer também, não há problema nenhum. Inclusive na parte da tarde do sábado, né? Mas, a princípio, Sofia, é melhor tudo no Blackboard, na minha opinião. Tá, perfeito. Só para saber. Aqui, vamos fazer o contrário. Tem alguém que utiliza o Sofia? Sofia é o sistema, né? Concentra tudo no Blackboard, né? Tá. Perfeito. Farei isso, então. Tranquilo. Se vocês quiserem, eu posso também postar lá, mas a princípio já está tudo ali. Temos acesso à Sofia pelo site da Univale. Sim, na verdade vocês têm acesso às duas estruturas, né? Mas o Sofia é uma plataforma assim mais de deixar textos, né? Deixar textos. Eu posso providenciar. Tá, feito isso, vamos então à nossa aula de hoje. Eu queria, de forma bastante tranquila, que vocês, literalmente, ao verificar nossa exposição, pudessem, de fato, tirarem as dúvidas, né? Tem uma parte um pouco pesadinha, assim, mais densa, que é a parte que a gente vai debater as questões ligadas aos direitos humanos numa perspectiva kantiana. Olha só que beleza. E aí é um negócio um pouco denso, mas a gente vai aos pouquinhos revelando isso, abrindo, né, essas condições. Deixa eu arrastar aqui, vamos lá, aqui, isso. Está criando o PDF, beleza. Eu vou passar para os slides. Fiquem à vontade em fazer as suas considerações, fazerem seus debates. Eu acho necessário, para que a gente tenha essa interdisciplinaridade que crie um senso de conceito comum. Enquanto ele carrega, é verdade, ele está convertendo agora em PDF. Eu não fiz a minha apresentação, né? Embora esteja lá no plano de ensino, mas deixa eu me contextualizar, né? Então, eu sou o Roberto Volk. Eu atualmente, vamos começar lá de baixo então, né? Eu sou bacharel em ciência política, né? Depois também bacharel em direito. Foi uma intensa vida acadêmica, né? Fiz em 6 anos as 2 graduações conjuntamente. Foi uma oportunidade imensa que tive. Uma ganhava bolsa, a outra pagava com relação aos estágios. Fiz de 2001 a 2006, né? Ciência política e direito. Depois me formei no sentido técnico e aí fui para as especializações, né? Sim, tínhamos, e foi uma coisa bem decepcionante, Giovanni, porque ela ganhou a nota A no MEC e depois fechou, assim. Fechou por aqueles quesitos da própria universidade, mas era um curso de excelência, assim. O problema é que fechou porque faltava aluno, né? Eu me formei numa turma de 5 pessoas. E aí não teve mais condições de ter levado à frente o curso, mas era um curso excelente, gostava muito, assim. E ele deu a base para depois abrir RI em Itajaí.
curso de RI em Itajaí tem como base a estrutura da ciência política, antiga ciência política, né? Depois eu fiz as questões das especializações profissionais, né, SMESC e a pós-graduação em Direito Processual e Direito Empresarial. Depois parti para o mestrado acadêmico na área de Sociologia Política. Esse mestrado ele foi bastante exaustivo, assim, porque tive vários intempéries profissionais e dedicava profissionalmente à advocacia e parcialmente ao mestrado. Então, eu meio que atrasei umas questões ligadas a esse mestrado acadêmico, que me exigiu muito, consegui concluir. E, atualmente, sou doutorando em Direito na UFSC, há 1 ano, vou completar o 2º ano de doutorado na UFSC, cujo tema é literalmente trabalhar os regimes autoritários na América Latina a partir do século XXI. E esses regimes totalitários me mobilizam, e é o que eu estou estudando ultimamente, são esses regimes e os fatos, né? Então, a origem do totalitarismo da Hannah Arendt, os processos ligados ao fascismo, a decorrência do fascismo, o nazifascismo, o fascismo italiano, a repercussão toda da América Latina no debate dos regimes ditatoriais, é essa mobilização que eu estou tendo, né? E resgatando muito o pressuposto de uma perspectiva crítica da teoria crítica, né, da Escola de Frankfurt. Então, eu uso a Escola de Frankfurt para tentar analisar os regimes contemporâneos, né? E esse será o nosso recorte, então fiquem bem à vontade nesse sentido. A experiência que tem em direitos humanos é não só um tema afim e paralelo a todas essas discussões, mas também trabalhei há 5 anos na universidade no Observatório do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um projeto de pesquisa e extensão que ocorre no Cobrasol, né, digamos, o campus sede, da onde eu leciono na Univale, né, que é o campus aqui em São José, e agora vamos começar também no campus Ilha, né, o curso de Direito abriu na unidade Ilha da Univale, lá na SC 401, então a partir do semestre que vem estaremos lá também, né, mas eu sou professor da casa, eu sou nativo, né, vocês que estão aí, acredito eu, né, na região de Balneário Camboriú e Santa Catarina, eu sou balneário camboriense, eu nasci em Balneário Camboriú, isso é um fato novo, né? Mas estou aqui 10 anos em Florianópolis, né? Moro em Florianópolis, mas tenho muita saudade aí da cidadezinha. 25 anos vivenciei em Balneário Camboriú, né? Ela é muito gostosa, muito apreciável, enfim, tem muitas coisas interessantes, então é um prazer. Nesse sentido, fiquem à vontade em fazer os debates, as discussões, mas a gente vai, na medida do possível, debatendo, né? Então, tudo bem. As disciplinas que eu leciono, né, profissionalmente, na verdade, direito constitucional, direito administrativo no curso de direito, e profissionalmente atuo também com o escritório de advocacia em direito público, né, principalmente ideia de servidores públicos, né, direito administrativo. Então, essa é a nossa atuação profissional e acadêmica, né. Feito essas devidas apresentações, vamos então ao nosso debate, né. Eu vou, na medida do possível, intercalando aqui com algumas questões e fiquem à vontade em debater e apresentar os pontos, né? Então, vamos lá. A ideia nossa aqui é tentar fazer um panorama da modernidade e apresentar a gênese dos direitos humanos. Veja, o que eu quero provocar em vocês não é o conceito operacional, mas a ideia da construção do argumento do que são direitos humanos. E esses argumentos, ele tem um pressuposto de base filosófica, inclusive, e esse é o nosso fundamento, né? Aqui é a apresentação da disciplina, né? É uma tentativa de reconstrução a partir do século XXI. Aqui aqueles objetivos que eu havia apresentado para vocês, né? A primeira parte, fundamentos de direitos humanos, eu acho que é o que nós iremos aqui debater. A segunda parte, os limites dos direitos humanos na contemporaneidade, a gente tenta visualizar aonde chegou, quais são os limites, quais são os marcos. Aí a terceira parte, que seria, acho que na manhã de manhã, né? Amanhã de manhã faríamos essa ideia do sistema interamericano rapidamente e discutiríamos a sentença do Herzog. Seria essa a nossa estrutura, né? Mas antes de debater os direitos humanos e a perspectiva da construção histórica, né, que o Fábio Conder Comparato nos traz, eu gostaria de colocar e propor para vocês os marcos referenciais do que nós vamos chamar aqui do debate da modernidade, né? A modernidade é um lapso temporal existente no período ocidental que mais ou menos se aproxima com o fim da decadência do medievo, né?
e a descoberta do Novo Mundo, então de 1500 para cá. E aí tem vários marcos com os vários autores. Este movimento nós vamos chamar de modernidade, né? É o projeto da modernidade. Este movimento, que tem entre 500 a 300 anos, modificou radicalmente a forma como nós, seres humanos, concebemos o mundo e a nós mesmos. De tal ponto que a gente acaba naturalizando, inclusive, a própria ideia do parâmetro da modernidade como se fosse uma referência ad eternum no mundo, né? E não. O que eu quero dizer é que a nossa forma específica de pensar a nossa realidade, ela é, na experiência humana, de 300 anos. Se pudéssemos recuar no tempo e voltar a 500 anos atrás, tínhamos uma outra perspectiva de mundo, né? De mundo. E essa referência ela é muito significativa para a construção da gênese do que seriam direitos humanos. E esse é o nosso ponto elementar, né? Então aqui fazemos uma construção, uma digressão a respeito desse projeto da modernidade. O primeiro ponto que nós vamos ver é justamente a ideia do estabelecimento do que seria para nós o renascimento, né? Veja, aqui a ideia do renascimento é demonstrar que, de algum modo, resgatamos alguma lógica, né? E aqui, bem lembrando as clássicas aulas do professor Marcelo Alves, o renascer, né? Isso é nascer novamente de uma outra época. E que época? A época clássica dos gregos, né? O Renascimento nos traz a ideia que os gregos debatiam o logos, e os modernos passaram a debater a razão, né? Há uma diferença entre razão e logos? Sim, há uma diferença. O logos, que é a capacidade lógica que os gregos tensionavam, que era a capacidade da dimensão do saber, ele tem uma dimensão muito mais cosmopolita, né? E principalmente holística do mundo. Os gregos contemplavam a natureza e eles sabiam que o sujeito, o ser humano, estava inserido nessa natureza. Portanto, era uma relação de contemplação com a physis, contemplação com o mundo, né? Nós, modernos, sucumbimos a essa lógica. E a modernidade passou a organizar a racionalidade no mundo, né? Isso pressupõe que nós, modernos, a partir da razão, achamos, num sentido de prepotência, que não só somos maiores que a natureza, como conseguimos controlar a natureza. E este é o fundamento da modernidade. O uso da razão que nos produz a técnica, e portanto a tecnologia, e essa tecnologia como forma de domínio do mundo, que nós vamos encontrar num tipo específico de saber chamado ciência. Seria quase que redundante dizer a vocês a lógica da ciência moderna, porque a ciência ela é moderna. Antes da modernidade nós não tínhamos o conhecimento científico. Era a alquimia, enfim, outros elementos. A modernidade nos traz a ciência, né? E isso tem um impacto significativo para a lógica que eu quero apresentar para vocês da gênese dos direitos humanos, da gênese, né? E este mesmo discurso da modernidade que passou do Renascimento, ele ganhou força e fôlego entre os séculos XVIII, finalzinho do século XVIII e início do século XIX, principalmente com um autor alemão que é ainda considerado entre as literaturas, né? Ainda que tenhas que fazer aquelas ressalvas de uma literatura absolutamente no sentido patriarcal, né? de descoberta, mas é Kant. Kant, literalmente, é o sujeito na filosofia que mais estudou a própria razão. E essa descoberta kantiana nos permite entendermos o aspecto da razão. Mais à frente vou apresentar um tópico do Kant, de como ele desenvolveu o estudo da razão, mas o Kant tem 3 grandes livros que trabalharam de forma muito exaustiva o que seria a racionalidade humana. E Kant é considerado o maior filósofo nesse sentido, porque é o que mais fundo foi para descobrir o que é, de fato, o pensar. O que pressupõe a ideia do pensamento? Nós, seres humanos, pensamos, e quando pensamos, o que acontece? Como é que a gente explica esse grau de racionalidade?
Eu enfatizo esse grau de racionalidade porque ele vai nos mostrar o projeto de modernidade. E esse projeto de modernidade, com o crescimento do auge do iluminismo, né? Aqui eu faria a referência a vocês, o que eu acho espetacular nessa referência, seria a gente trabalhar com o pressuposto da ideia de um pequeno texto do Kant, que poderia aqui ressaltar a vocês, chamado O que é esclarecimento, né? Was ist Aufklärung? O que é esclarecimento? É um texto elementar, um texto de 9 páginas, é um texto que quando você termina de ler, você se questiona, meu Deus, o que eu fiz até hoje, em que este texto não foi lido? Isso, que beleza, ó. Pessoas viram o texto. Vocês podem concordar comigo no sentido sapere alt, né? Como é um texto realmente impressionante, instigativo. Vocês podem colocar, professor, eu não sei qual é a referência, sabe? Bota assim, o que é esclarecimento Kant no Google, que vai aparecer. É uma ilustração do que é o iluminismo, uma ilustração do que seria o sentido de projeto de humanidade, né? Foi uma conferência feita pelo Kant, em que um dos alunos havia questionado ele e perguntado ao Kant, né? Professor, o que nos falta, né? Isso, finalzinho do século XIX, né? Desculpa, século XVIII para o século XIX, né? 1797, basicamente. E aí o sujeito se questiona, pergunta, professor Kant, o que nos falta, já que estamos no século das luzes, já que o iluminismo, a ciência e o progresso da ciência nos incumbe de uso da razão, o que nos falta para atingir a plenitude do desenvolvimento humano? O que nos falta para atingir essa plenitude? Para atingirmos este esclarecimento, para atingirmos o Aufklärung da racionalidade. E Kant, de uma forma assim muito sutil, que é um espetáculo, já no segundo parágrafo do texto coloca: a preguiça e a covardia são os males pelos quais os seres humanos não se desenvolvem. E aí tece os comentários. Mas o comentário que ele coloca, e a discussão muito clássica vista, era o debate entre a minoridade, que é justamente a não utilização da capacidade de vontade e de autonomia do sujeito. Então ele vai fazer uma crítica ao ser humano que é minoridade, ou o ser humano que está na minoridade, que é aquele que precisa ser tutelado, é aquele que precisa de um direcionamento, é aquele que precisa de um médico para dizer que você precisa cuidar da saúde, é que precisa de um orientador espiritual para dizer que você tenha fé, é que precisa de um professor para dizer que você pode. Esta tutela é a minoridade. E ele vai justamente nos propor que para libertar dos grilhões dessa minoridade nós precisamos, de fato, nos iluminar. E isso necessita do uso público da razão. É onde Kant tece as bases de um dos princípios mais interessantes dos direitos fundamentais, que é a ideia do livre pensar. A capacidade de demonstrar que no final das monarquias absolutistas, onde ele vivia na Prússia sob Frederico II, ele poderia, sim, ser livre mentalmente. O ser humano, com o uso da capacidade, está livre dos grilhões religiosos, dos grilhões morais. E ele nos traz a ideia de que o uso dessa capacidade nos liberta. Ainda que seja um pensamento moral livre, né? Porque ele vai nos colocar também um belíssimo debate para o direito de expressão, a ideia de que somos absolutamente livres e ilimitados no nosso pensar, mas o nosso agir entra em condições quando entra na questão da lógica da liberdade do outro, né? Então Kant nos mostra nesse texto exatamente isso. Por isso que é a grande referência. E este movimento kantiano levou à frente a ideia das revoluções liberais. Quando eu falo de revoluções liberais, eu estou falando aqui simbolicamente da Revolução Gloriosa, da Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é o meio do marco, mas é a mais significativa porque, de fato, depôs toda uma lógica do sistema, né? Os jacobinos, ao tomar o poder e botarem abaixo a Bastilha, levaram à Europa a ideia de uma revolução para a imposição. E aí, sim, é interessantíssimo, porque no nosso discurso adentra historicamente, o que vocês basicamente veem na graduação, a ideia de que toda revolução, que é a ruptura daquele antigo sistema, que antigo sistema
o Estado absolutista, ele rompe por uma nova ordem. Rompe por uma nova ordem, qual é? A nova ordem de que o poder daquele dito soberano passa a ser limitado, portanto, passamos a não só fazer a revolução, como impor cartas de direitos, e nós teremos carta de direito em todas as revoluções liberais, né? Nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, né? Depois, com base nessa declaração que foi feita a República Francesa, nós temos a Bill of Rights da Revolução Gloriosa, e também temos a Carta Constitutiva de Direito, que é a Carta de Virgínia, que deu origem depois ao debate do federalismo, que fez com que a Revolução, ou propriamente dito, a ideia da República representativa norte-americana fosse o ideal e o escopo de democracia e liberdade para o Ocidente, né? É neste sentido, neste impulso do sentido em que necessariamente a condição de direitos humanos adentra, né? Esses aspectos vocês já viram no debate das revoluções, né? Inclusive ela vai botar patamares de gerações ou dimensões de direitos, né? A primeira é a ideia da própria autonomia do sujeito. Eu queria fazer esse recorte, mas eu sei que vocês, neste ponto, já têm uma introdução, já têm um debate a respeito dessas origens históricas dos direitos humanos, né, referenciado no texto. Eu queria mostrar essa ascendente porque é este o escopo da modernidade. No entanto, essas revoluções liberais, ao trazer essa dimensão dos direitos, ao valorizar a condição humana, que permitiria a emancipação, também ela entra em declínio, que seria o outro aspecto ligado ao escopo de uma certa decadência da modernidade, que é onde a gente vai ver os limites da modernidade. Então, esses limites foram justamente no estabelecimento da ciência, do Estado moderno, do sistema de desenvolvimento econômico, e aí a gente faz aquele flerte com a economia, que demonstram uma lógica que perpetua esses sistemas e que nos reproduziu a um limite do projeto da humanidade, né? Mas ao projeto da modernidade. E aí a gente vai ver que a experiência colocada no Holocausto, experiência essa da Segunda Guerra Mundial, nos impõe limites do projeto da modernidade. Tudo aquilo que nós havíamos pensado, que nós havíamos articulado, que nós havíamos desenvolvido para a emancipação humana, foi utilizado e sucumbido pela própria racionalidade e se transformou no que se transformou a Segunda Guerra Mundial. Portanto, é a partir desta experiência da Segunda Guerra Mundial é que nós temos uma reconstrução dos direitos humanos. E é onde nos atinge sensivelmente na reconstrução desse sistema internacional de direitos humanos. E é justamente o sistema que nós depois veremos, um sistema universal que é criado de todo o contexto da antiga Liga das Nações para as Nações Unidas, os direitos no sentido internacional e a sua ideia, ainda que mínima, de normatividade internacional. Porque nós estamos falando desse trecho e da construção da modernidade através do chamado justnaturalismo, que é um debate em que o direito faz ou que a teoria política, e no caso de RI, trabalha a ideia da lógica do contrato social, né? Essa perspectiva, ela caminha junto da modernidade. Mas eu queria literalmente entrar com vocês nesses limites. É entendermos por que existe um significado forte, esse significado atribuído a Celso Laffer, né, na ideia da reconstrução dos direitos humanos. Se é uma reconstrução, construído já foi. E por que a necessidade? Porque justamente entramos nos limites do pensar da modernidade, nos limites da própria modernidade. E nós hoje estamos caracterizados literalmente por esses limites da modernidade. E a gente vai com muita calma e muita ideia deste modo de pensar. Bom, se nós estamos falando do limite da modernidade, dessa forma específica de pensar a realidade, nós precisamos entender o que é o pensar a modernidade. Eu sei que esse debate, talvez para o pessoal da administração, eu queria resgatar vocês, pudesse ser bem paliatável, né? No sentido assim, de vocês poderem entender esse aspecto que eu quero aqui chamar a atenção. Porque agora começamos um debate que mais à frente chamaria a atenção, que é muito caro, tanto para o direito, quanto para as relações internacionais, quanto para qualquer outra área, né? É debatermos os limites de um escopo que estrutura os países ocidentais do pós-guerra. Que limites são esses? Os limites dados à dignidade da pessoa humana.
E aí vem a pergunta que nós queremos saber: o que é a dignidade da pessoa humana? Onde é que está o fundamento dessa dignidade? O fundamento da dignidade está nesses pressupostos que veremos, principalmente na questão kantiana, né? Então a gente vai com muito cuidado para a análise dessas estruturas. Quando eu digo pensar humano, nós estamos trabalhando com um paradigma novo, né? Porque eu poderia aqui trabalhar com vocês a dimensão do medievo. Na lógica do medievo, a professora Luciana Dalry trabalha muito bem a ideia da Idade Média, né? É uma outra lógica, uma outra concepção de mundo, né? Inclusive cuja a própria vida material não era levada num sentido como nós levamos, né? Então, você morrer por uma questão de honra na Idade Média era quase que uma necessidade, né? Melhor morrer com honra do que viver desonrado. Estes valores e essas concepções de mundo, elas são absolutamente, não necessariamente contraditórias, mas diferentes desse modo específico nosso do pensar moderno. E é sobre essa gênese do pensar moderno que a materialização dos direitos humanos se faz necessária. Então, a gente vai literalmente começar a analisar essa estrutura, né? Primeiro, que a modernidade utiliza da razão. A razão é esse modo específico do sujeito moderno pensar. Esta razão, ela vai ser operacionalizada com uma outra discussão que é a técnica, né? Então, o modo de pensar humano racional produz a técnica. A técnica é a operacionalização da razão. E a técnica é tudo aquele atributo que damos a designação de tecnológico, né? Inclusive, o termo é muito importante para nós, porque o paradigma atual da modernidade, inclusive, no elemento que nós hoje estamos nos atendo, é o limite da dimensão humana e os seus reflexos na tecnologia, ou a tecnologia na dimensão das relações humanas, né? Então, veja que o que nós estamos, no fundo, debatendo é exatamente esse projeto de modernidade, que atingiu um escopo, que atingiu um limite e que está em decadência, né? E que modo nós, seres humanos, vamos interagir com a tecnologia. Quando eu digo tecnologia, vem esse adjetivo da razão. Portanto, é interessante perceber que o atributo tecnológico, ele é sempre um atributo em que pressupõe mais exercício da razão. Então, ao dizer que determinado objeto é mais tecnológico do que outro, pressupõe que o objeto mais tecnológico tenha mais usufruto da razão humana. Portanto, mais tempo de pesquisa, mais tempo de ciência, mais tempo... E a pergunta que seria desde o projeto kantiano é que quanto mais tecnologia, mais desenvolvido é e melhor será o aprimoramento humano. Perfeito? Essa é uma condição. Essa é uma condição do projeto da modernidade. Nossa, que maravilha! Então, quase que naturalmente eu vou absorver essa lógica, né? Isto é, qualquer artefato que tem tecnologia, ele é usufruto da razão, e essa tecnologia do usufruto da razão está para benefício e a plenitude da condição humana. Veja que projeto lindo, só que não. Literalmente os limites colocados nesse projeto, porque este uso da razão também nos provocou enormes atrocidades, enormes genocídios, enormes construções e arquiteturas do terror. E é em nome dessa ciência, em nome dessa tecnologia que fizemos isso. Então é um olhar para a modernidade diante dos seus limites do próprio uso da razão. Este é o nosso grande paradigma. Eu sei que parece um pouco abstrato, mas daqui a pouco a gente vai começar a ter essa noção mais real do que estou aqui expondo para vocês, né? E aí sim, a gente dá continuidade. O atributo bastante importante do pensar moderno, não só a aplicação da técnica, mas está no desenvolvimento do individualismo, né? A noção do indivíduo, a noção de que o indivíduo possui e tem autonomia, então uma ideia subjetiva desse indivíduo. Esse também é uma construção da modernidade. Eu poderia apresentar para vocês um texto chamado A Invenção dos Direitos Humanos, que nos coloca isso. É a condição da nossa individualidade que permite visualizar a minha subjetividade, e visualizar a minha subjetividade pressupõe a minha autonomia.
Portanto, a construção dessa subjetividade se dá no discurso da modernidade, onde o indivíduo passa a ser o ponto central da discussão, né? E aqui mostrado pela alegoria do Leonardo da Vinci, onde mostra o homem como centro dessa razão, como centro da estrutura tecnológica do momento, né? Onde a circunferência e o quadrado estabelecem limites para o nosso pensar humano, né? E essa condição de individualidade permite também uma ideia de igualdade, né? E acho isso um estatuto bastante importante de impor, aonde o Celso Laffer desenvolve, né? A individualidade é uma condição nossa, agora a igualdade é uma condição construída por nós. O acharmos que somos iguais em condição só é possível na dimensão racional do ser humano. De justamente você visualizar que por ser diferente ao outro e ser singular ao outro, você permite que também o outro tenha os mesmos atributos. Portanto, a definição de alteridade advém desse aspecto e advém dessa construção. E as revoluções liberais que impuseram as cartas de direitos reconheceram a natureza desta igualdade. Embora de uma forma muito abrupta, né? Nada foi muito romantizado no sentido de que fizemos a declaração, estamos livres das opressões. Não, ao contrário, né? Todas elas foram consideradas cartas de direitos, sim, cartas que estabelecem um marco referente, sim, mas no contexto sempre patriarcal, no contexto de absoluta exclusão, no contexto de absoluto preconceito racial, no conceito de absoluta exclusão das mulheres. Mas foram aos poucos sendo cartas libertárias nesse sentido, né, para a emancipação humana, até chegarmos ao ponto do Holocausto, que é um problema que a gente vai ter que visualizar ele de uma forma mais radical, né? Aí eu tenho aqui para desenvolver com vocês essa ideia. Perfeito. Eu acho importante que, para entrar no pensamento kantiano, deixa eu ver se a gente consegue desenvolver. São 8h43, exato. Vamos precisar desenvolver um pouco mais de tempo aqui. Eu pressuponho, já que eu tinha organizado nesse sentido, que a gente faça uma pequena... Deixa eu ver como é que está vocês aqui. Perfeito. Eu tinha... quem agora cair, como a Gisele acabou de sair, ela não consegue mais voltar na nossa web conference, porque ela está com limite para as 8h40, tinha estipulado isso, né? Eu preciso fazer com vocês a seguinte troca, né? Sairmos dessa web conferência e entrarmos na próxima, tudo bem? Porque daí a próxima é sem limites e a gente já retorna. E aí aproveitamos para fazer um pequeno intervalo, assim. Vamos estabelecer que a gente volta, são 20h43, a gente volta às 9 horas, tudo bem? Fazemos uma pequena pausa e voltamos às 9, na outra web conferência. Eu vou precisar, por gentileza, que vocês se retirem desta web e a gente volta na outra. Voltamos exatamente no pensar kantiano. Tudo bem? Eu aguardo vocês daqui a pouco, então. 9 horas a gente retoma, beleza? Tranquilo, então. Muito obrigado, pessoas. Até daqui a pouco, hein?